E a notícia que eu vou te dar hoje vai te surpreender. É uma notícia bombástica. Você não pode deixar de assistir esse vídeo, porque quando você ouvir a notícia que eu vou te dar, ela vai mudar a sua vida. Não, eu não estou falando do novo filme da Barbie, do filme lacrador da Barbie. Não estou falando. Estou falando de uma coisa muito mais absurda que esse filme lacrador da Barbie. Também eu não estou falando do primeiro beijo homossexual na televisão, não, isso daí é fichinha, perto da notícia que eu vou colocar para vocês aqui agora. É impressionante, já estamos no ano de 2023 e essa notícia aqui vai chocar você. Vou colocar na tela. Vejam só que notícia bombástica. Saiu no site Gospel Mais. Olha o tema da notícia. Sempre valerá a pena, diz casal cristão que deu o primeiro beijo no casamento. Não estou brincando não. É isso aí. Hoje é notícia. Hoje é notícia isso daí que você está vendo. Alguém casar e dar o primeiro beijo só no casamento, hoje é notícia. Olha só que absurdo os tempos que nós estamos vivendo. É inacreditável, inacreditável. O que lá no passado era uma regra, o que lá no passado era preservar o namoro, esperando o casamento, hoje vira uma notícia bombástica, uma notícia que sai nos jornais, que sai nas mídias sociais. Eu vou trazer para vocês aqui, eu vou ler o texto de um casal que foi dar o primeiro beijo depois do casamento. E isso virou notícia. Olha só que surpreendente. Aí deixa eu ler para você a matéria que saiu no site Gospel Mais. O título é Sempre Valerá a Pena, diz casal cristão que deu o primeiro beijo no casamento. Saiu ontem no Gospel Mais. Em uma geração onde as relações amorosas têm sido banalizadas, um casal cristão que resolveu dar o primeiro beijo apenas na cerimônia de casamento deu testemunho contrário ao que o mundo prega sobre o compromisso no relacionamento. Esse é o testemunho de Matheus Grismaldi, de 28 anos, e Camila Kuzdra, de 22 anos, que se conheceram pela internet e mantiveram uma relação à distância, mas sob o acompanhamento familiar e pastoral. Os dois atualmente são membros da Igreja Videira, mas Mateus havia sido enviado por sua antiga denominação para a África, a fim de estudar teologia e atuar como missionário. Foi nesse contexto que eles se conheceram, através do Instagram, segundo o site Guia-me. Tá aí, que deveria ser regra, né? E que era regra há um tempo atrás, hoje virou uma exceção. Se guardar para o casamento, hoje virou uma exceção. Hoje é motivo de chacota, né? Se alguém falar que é virgem, se alguém falar que nunca beijou, um adolescente falar isso daí, um jovem, hoje é motivo de chacota. E quais serão os padrões bíblicos para o casamento, para o namoro? O que a Bíblia fala sobre o relacionamento entre homem e mulher? Vamos dar uma olhada, o que a Bíblia fala? Já escreve aí no comentário se eu te surpreendi com essa notícia bombástica. Essa notícia de que um casal deu o primeiro beijo somente no casamento. Olha que notícia bombástica. Pergunta aí para sua avó, para o seu avô, como que era o padrão lá no passado. E hoje, quem não beijou, quem não fez uma coisa ou outra antes do casamento, está fora, está quadrado, está fora do sistema. Até mesmo entre cristãos, infelizmente,
não há mais essa prática de se guardar, indo contra o que a Bíblia diz, indo contra os padrões bíblicos para o casamento, né? Deixa eu ler para você aqui 3 versículos, pelo menos, da Bíblia sobre casamento. Mateus 19, do 4 ao 6. E alguns fariseus vieram perguntar para Jesus, né, a respeito de casamento, e olha só a resposta que Jesus deu para esses fariseus. Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Está vendo aqui o padrão? O que o Criador fez? Homem e mulher. Olha só, Jesus falando sobre casamento. Será que ainda a gente pode falar isso daí na internet? Sei lá, mas estou falando aqui, é o que está escrito na Bíblia. Ó, lacradores aí de plantão, eu só estou lendo o que está escrito na Bíblia. E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Você viu o padrão de Deus para casamento? Padrão que Jesus falou, não sou eu que estou falando. Não é o mundo que está falando, é Jesus que está falando. O padrão homem e mulher. O homem deixa pai e mãe e vai se unir à sua esposa, à sua mulher. Veja só, uma mulher. Uma mulher. E qual que é o padrão do mundo hoje? Tenha quantas mulheres você quiser. O que estão pregando para as mulheres aí, o feminismo? A mulher vai, deita e rola. Faz tudo que um homem vagabundo faria. Essa é a palavra. É isso que o feminismo prega. Para a mulher ter relacionamentos, e não sei se você sabe, mas é perceptível na nossa sociedade. Enquanto mais a mulher se dá a vários relacionamentos, menos valores as pessoas vão atribuindo àquela mulher, ela vai perdendo a atratividade dos homens. Qual homem será que quer casar com uma mulher que teve vários outros homens? E vice-versa também, tá? Que mulher que quer um homem que já teve várias mulheres? E o padrão de Jesus, o padrão da Bíblia, é esse daí. O homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, uma mulher. Não são várias, não é para você sair experimentando. Ah, tem que sair experimentando. Vamos, uma hora a gente acha alguém. Não, não é assim. Não é assim. Não é o padrão bíblico. Não é o padrão de gerações passadas. Ah, mas tem muita gente que prega isso daí que já fez. Não é porque alguém já fez que é certo. Não é porque se vem fazendo o que é certo. Mas você viu, estamos em 2023 e virou notícia. Virou notícia o que era padrão para gerações passadas, padrão bíblico. Virou notícia agora a pessoa dar o primeiro beijo após o casamento. Já estou vendo a próxima grande notícia que vai sair na mídia. Casal tem relação sexual após o casamento. Vai ser raríssimo, raríssimo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vai ser raríssimo isso daí. Olha que incrível. Pessoal de mais idade aí, quando que imaginaria que isso viraria notícia? Olha, parece que, já imagina você contando isso lá 20, 30 anos atrás, que um dia isso daí viraria notícia na internet, na mídia, que seria um padrão. Um outro versículo da Bíblia sobre casamento. Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros.
Quando a pessoa ainda não se casou e ela tem relação antes do casamento, a Bíblia chama isso de fornicação. Quando um relacionamento é extraconjugal, a Bíblia vai chamar de adultério. Então não pode, é padrão bíblico. É a Bíblia que nos ensina assim, olha lá, o casamento. Casamento, que casamento que é esse? É o que Jesus falou ali em Mateus. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e várias mulheres, nem entre uma mulher e vários homens. Esse é o padrão. E a Bíblia fala aí, ó, Hebreus 13:4, que Deus julgará os imorais. A Bíblia fala que de fora do reino dos céus vai ficar os adúlteros, os fornicários. Está escrito na Bíblia isso daí. Mas parece que a sociedade esqueceu os padrões bíblicos, até mesmo, não vou falar do mundo, posso falar da própria igreja, do próprio evangelho. Muitos cristãos estão desprezando a Bíblia, desprezando o que está escrito na Bíblia. Está escrito aí que Deus julgará os imorais e adúlteros. Que imorais e adúlteros? Esse daí do começo do versículo, que não honraram o leito conjugal, que não honraram o casamento. Vamos dar uma olhada lá no Velho Testamento. Olha que a Bíblia fala em Malaquias 2, do 15 ao 16. Isso daqui é o próprio Deus falando sobre o casamento. Não foi o Senhor quem os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Quem está falando é Deus, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Talvez você nunca tenha parado para perceber que Deus também sente ódio. Deus também sente ódio. E olha do que ele sente ódio. Deus falando aqui em Malaquias, eu odeio, Deus odeia o divórcio. E quantos divórcios estão acontecendo na igreja? Deus odeia quem abandona a mulher da sua mocidade. Você vê que o casamento é lá na juventude e com uma mulher só. E Deus odeia quem se divorcia da mulher da sua mocidade. Deus odeia. E, por incrível que pareça, virou notícia. Algumas coisas que eram padrões bíblicos para o casamento, que era a pureza, que era a santidade, que é se guardar para um único homem, a mulher se guardar para um único homem, a mulher e o homem se guardar para uma única mulher, virou motivo de notícia em jornais. Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. Está nítido, mais nítido do que isso daí é impossível. Nós vivemos o tempo do fim. O tempo em que até dentro da igreja se tolera o que Deus odeia. E o que é que Deus odeia? Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. É inconcebível, né? A gente pensar que Deus podia odiar alguma coisa. E sim, Deus odeia o divórcio. E quem já se divorciou? O que fazer? Peça perdão a Deus. Se conserte. Não dá mais para voltar ao casamento. Por isso que Deus é misericordioso e por isso que nós vivemos na época da graça. Não dá para ressuscitar?
um morto. Imagina um homicida se convertendo ao evangelho. Aí Deus precisa perdoá-lo com misericórdia. Por quê? Porque o morto que ele matou não vai ressuscitar. Então, se você se divorciou e a pessoa que você se divorciou, e lógico, se você conhecia a palavra, se você já estava na igreja, se você divorciou, guarda essa palavra no seu coração. Se você se divorciou e não há como mais reatar esse divórcio, desfazer esse divórcio, por quê? Porque a pessoa já casou com outra pessoa, já tem filhos, tudo mais. Tenha o seu coração confortado, peça perdão a Deus e siga a sua vida, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Como eu disse, não dá para ressuscitar um morto que o homicida matou. E mesmo assim Deus o perdoa, porque Deus é misericordioso. Então, se você se arrepender dos seus erros, das suas falhas, Deus é poderoso sim para te perdoar. Mas o que a gente deve fazer? Divulgar essa palavra, compartilhar essa palavra que sim, Deus ainda odeia o divórcio. E está escrito aqui que ele vai julgar os imorais e os adúlteros. Infelizmente, estamos vivendo no tempo do fim, no tempo em que até dentro da igreja, o que o mundo pratica, muitas vezes está sendo praticado dentro da igreja. E o padrão bíblico virou notícia de jornal, de mídia social, porque é exceção, infelizmente é exceção. O que era padrão, o que era ensinamento de Jesus, o que era ensinamento de Deus, o que era ensinamento da Bíblia, hoje virou exceção, infelizmente. Então que Deus sim tenha misericórdia da nossa geração, que Deus tenha misericórdia da sua alma e da minha alma, que um dia a gente possa morar com ele na Nova Jerusalém. Ali não vai haver mais pecado, não vai haver mais choro, e nós estaremos para sempre com o Senhor.